Bom dia, meninas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Damos início, então, a mais um Biblioterapia. Essa reunião está sendo gravada e depois vai estar disponível no YouTube. E, como de costume, todas nós somos sabedoras, né, que sempre estamos gravando, alguns encontros não, mas na grande maioria, sim. Então, hoje nós temos aí a missionária Fernanda, que vai trazer uma palavra para nós, e que nós já oramos antes da gravação, então já vamos dar continuidade aí, já vou passar para a Fernanda. Amém, glória a Deus. Bom, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, né, por essa oportunidade que Ele proporciona a cada um de nós, né, a gente nem sabe os planos de Deus, né, então, assim, agradecer muito, né, a Deus, a Noemi, que sempre está me ajudando, me apoiando, acreditando, dando essa credibilidade que muitas vezes a gente mesmo não tem, né, e, então, agradecer muito, né, e é um prazer estar aqui entre irmãs, uma coisa que nos diferencia diante do mundo, é a nossa intimidade, né, que nós temos com o Pai, e nos sentimos irmãs, mesmo que não conhecemos umas às outras, nos sentimos amadas, acolhidas, protegidas, quando se reúne as mulheres, né, mesmo que elas não se conheçam e que estão longe uma das outras, a gente sente o acolhimento, a proteção, a presença de Deus. Então, assim, muito obrigada por estar nesse espaço, para a gente poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E o que eu trago para vocês, para nós, hoje, nesta manhã, é uma história real que aconteceu. Muitas vezes as pessoas pensam, né, não pode ter sido isso, não pode ter, este homem não pode ter vivido tudo isso, né, que é a história de Jó. Só um pedaço, né, o capítulo 1, do 1 ao 5, e lendo, a gente conhece a história, a gente sabe como que ele viveu, e mesmo assim a gente não acredita. E então, eu quero falar um pouco para vocês, para a gente, sobre este homem. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que lindo, né? Capítulo 1, versículo 1 também, do 1 ao 5. A prática constante de Jó. Sacrificava, fazia holocaustos, sacrifícios pela vida de cada um dos seus filhos. Que talvez, porventura, eles poderiam ter blasfemado, pecado contra o Senhor. E olhando para o nosso mundo, para a nossa vida atual hoje, como é difícil a gente pensar sobre isso, né? Nem nós mesmos pensamos sobre a questão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas diante do Senhor e reconhecer tudo isso. Geralmente tem um tempo específico para a gente reconhecer essa questão, num momento de Santa Ceia, onde a gente examina-se, pois, a nós mesmos e pede perdão para o Senhor durante todo aquele tempo que a gente viveu, alguma falha, algum julgamento indevido que a gente venha ter feito durante aquele mês. E Jó fazia isso constantemente. Constantemente ele pagava um preço. Ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, pelos 10 filhos dele.
E o sacrifício tem que vir de casa. O sacrifício ele tem que vir de dentro de nós. A palavra, eu dei uma olhada no dicionário sobre o Senhor começa que havia um homem na terra de Uz vivia um homem chamado Jó e era íntegro e justo e temia a Deus. O próprio Deus falou que Jó era um homem íntegro e justo. Aí eu fui ver o significado da palavra íntegro no hebraico. O íntegro no hebraico é tami, sem defeito, completo, inteiro. E isso me chamou muita atenção, porque a integridade, né, é algo tão raro na vida das pessoas hoje. E nós somos inteiras, somos retas, sem defeito. Nós somos inteiras naquilo que a gente faz, somos inteiras, somos uma mãe inteira, ou uma mãe metade, né? Aquela mãe que se preocupa com o filho, com a comida, com o almoço, é com tudo que a gente tem na cabeça. E o Senhor fala aqui que o próprio Jó era um homem temente a Deus, íntegro, justo. Então, significa que ele era um homem completo, inteiro, confiante no Senhor. Ele confiava no Senhor de uma tal maneira, assim, mesmo ele, na verdade, aqui no início, né, da história, fala que ele só tinha ouvido falar. Nesse momento aqui, onde o Senhor relata que ele era um homem íntegro, justo, inteiro, completo, sem defeito. E eu fico pensando, a gente, muitas vezes dentro da igreja, nos cultos, será que nós estamos inteiras ali, estamos completas, sem defeito, pensando somente naquele momento? Será que a nossa mente está cativa a Jesus Cristo, igual nós estamos aqui agora? Você está inteira nesse momento? Você está entregue à palavra do Senhor? Entendendo o que o Senhor está dizendo para nós essa manhã, que Jó fazia sacrifícios e oferecia sacrifícios e holocaustos, né? Sacrifícios e ele pedia para os meninos purificar cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, né? Oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Ele oferecia, ele entregava a vida dos filhos dele, pedia perdão pelos filhos dele, porque talvez eles poderiam ter pecado por alguma coisa. E era constante, era todos os dias. Eu fico pensando, olhando para os meus filhos, e a gente ensina o caminho onde eles devem andar. Aí eles crescem e eles decidem não andar mais no caminho do Senhor. E será que eu penso nisso? Será que eu estou tão inteira nisso de pensar, será que os meus filhos estão pecando? Será que eles estão fazendo coisas certas? Do que eu ensinei? O que os meus filhos estão fazendo? Porque os meus olhos não estão ali em todo o tempo perto deles. Então, eu quero pedir para vocês refletir a respeito disso. Será que nós somos inteiras no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento com o seu esposo, com as suas amigas, com o seu trabalho, com os seus compromissos? Será que somos inteiras, sem defeitos? Ou nos preocupamos com outras coisas? Ou misturamos tudo? E quando acaba o culto, na segunda-feira, quando acaba aqui, hoje, no final da tarde, o que foi pregado mesmo hoje na sala de oração? O que foi pregado? Qual a mensagem, hein? Será que ela entrou na minha cabeça? Será que ela entrou no meu coração? Então, a história de Jó é real, foi um processo muito longo. A gente olhando, lendo todo o livro de Jó, a gente pensa assim que foi no instalar de Deus, que ele viveu isso numa questão de meses. Durou de 7 a 10 anos, todo esse sofrimento, toda essa questão, esse sofrimento que ele viveu. Todo esse processo, porque foi permissão de Deus. Né, nós conhecemos a história, foi permissão de Deus, e ele teve 5 ataques no inimigo. Quero falar um dos ataques que Jó teve. O primeiro ataque que ele teve foi na vida financeira, onde, né, aqui no versículo 3, ele fala, né, que e possuía 7.000 ovelhas, 3.000
camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. A gente pensando, olhando aqui, né, 7.000, possuía 7.000 ovelhas, era um fazendeiro. Mas aqui no final ele fala que ele era um homem mais rico do Oriente. Ele tinha muita coisa. Naquela época, as pessoas se vestiam de pele de animais. Ele poderia ter uma empresa têxtil, né? Onde ele vendia as peles de animais, os camelos, que até hoje, né? A gente vê que eles são transportes para as pessoas, para os turistas. E tinha muitos funcionários onde trabalhava para ele. Então, ele era um mega empresário, um homem muito rico do Oriente. E aí, ele fala também aqui, que aqui no versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, no versículo 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou. Eles começam a relatar o que aconteceu em um dia na vida de Jó, que ele perdeu tudo, todo aquele império, toda a sua riqueza. Foi perdeu os funcionários, perdeu os animais, porque foi permissão de Deus que tocasse na vida dele, que o inimigo, né, em uma das áreas que era a vida financeira. E ele escutou aquilo. No segundo ataque, foi contra os seus filhos. E no primeiro ataque, Jó simplesmente ouviu. Não murmurou, não blasfemou. Mas já no segundo ataque, ele se prostrou diante do Senhor, rasgou as suas vestes e se humilhou diante do Senhor, chorando, né? Porque o material para Jó não era tão importante quanto a vida dos filhos dele. A riqueza toda de Jó estava na família dele. Quem é você quando você é confrontada, quando você passa por alguma situação difícil? Como que você se lida com as notícias ruins? Como que você se comporta diante de uma doença, de um diagnóstico, de uma falência, de uma porta fechada? Você murmura, você reclama, você maltrata todo mundo, ou você se prostra? Onde que está esse valor? Porque para Jó o valor maior era pela sua família, pelos seus filhos, onde ele se prostrou, onde ele adorou o Senhor, e ele disse, Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente faz isso na dor? Porque é tão fácil falar, é tão fácil a gente ler e, né? Pensa, imagina, mas, gente, de 7 a 10 anos, ele vivendo toda essa tribulação, a vida dele, de um dia para o outro, mudou toda a história de Jó, toda a história dele. E o que mais, o ataque que mais pegou nele, né, que ele mais sentiu, que ele mais sofreu, foi a perca dos seus filhos. Os filhos amados, filhos queridos, 10 caixão no funeral. Um caixão no funeral, uma perca, a gente quase morre, imagina 10. Ele não estava nem aí pelos camelos, pelas jumentas. Claro que eu acredito que pelas vidas dos funcionários, né, sim. Porque os valores são tão trocados, né? As pessoas hoje estão dando mais valor em coisas do que em pessoas. A gente observa isso quando sai em um lugar público, famílias, cada um com seu celular, ninguém conversa, ninguém tem comunhão dentro de casa, um em cada quarto, e olhando os interesses deles, coisas que não têm valor. Mas a gente só vai prestar atenção nisso depois que a gente perde. Será que eu sou inteira? Sem defeito? Completa? Assim como diz
o Senhor a Jó, antes de acontecer tudo isso, ele já afirmou que Jó era um homem íntegro, correto, justo. Então, independente, né, e o inimigo achando que ele ia blasfemar contra o Senhor, porque tirou todas as coisas dele, toda a segurança dele, e ele continuou. E aí, o que mais me chocou, assim, e me choca até hoje, todas as vezes que eu leio, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ataque foi na sua saúde. Ele sentiu na pele todas as suas chagas, todas aquelas feridas, tumores, eram tumores grandes, né, tumores que ele se coçava com caco de telha. E naquela época, era costume, né, deles ali, a cultura deles, quando as pessoas passavam por alguma prova, eles achavam que era porque eles estavam em pecado, alguma coisa ele fez de errado. E muitas vezes não é pecado que acontece, né? O Senhor quer saber. Ali ele estava provando, né? Fez ali uma conversa com o inimigo. E ele falou, pode tocar. Só não toca na saúde dele, na vida dele, na saúde, né? Ele passou por todo esse processo de enfermidade. Imagina um homem ferido, deitado numa calçada. A gente vê esses andarilhos aí, eu me compadeço muito. Eu tenho medo de falar com eles, porque eu tenho medo deles matar a gente. A gente tem isso, gente. Tem medo de matar, eu gostaria de falar de Jesus para ele, gostaria de ajudar ele a sair daquela situação, gostaria, mas eu tenho medo, eu temo, porque a gente não sabe se ele está drogado, se ele está armado. Então, imagina Jó, todo ferido, e as pessoas olhando ele com esse olhar que a gente olha, que eu olho um mendigo, um andarilho. Porque não é todos que têm abertura, que te dá abertura. Jó se coçando com cacos de telha, as suas feridas. Imaginando, gente, que dia que vai acabar isso? Quando que vai acabar isso? E os seus amigos, né? O quarto ataque. E os seus amigos foi o quinto ataque, que eles se juntaram. E o quarto eu vou falar depois. Eles se juntaram e, tipo assim, vamos fazer aqui um jejum de 7 dias. Para que Deus mova, para que Deus transforme, para que Deus tire isso. Porque se não for, se isso não acontecer, se ele não for liberto, é porque você pecou, João. Os 4 amigos. Era costume naquela época também, quando a pessoa era muito provada, tinha muitas lutas, perseguições. Fazia um jejum de 7 dias, que em 7 dias o Senhor providenciasse aquela transformação, que tirasse aquele sofrimento, aquela luta, mas não aconteceu em 7 dias, porque era permissão de Deus. Todos os 4 amigos falavam, ó, você está errado, você pecou, você fala, confessa. E um dos 4, só um, falou para ele assim, que Deus sempre tem razão. Ele não entendia o porquê que Jó passava por aquela situação. Mas Deus sempre tem razão. Ele sempre tem razão. Nos momentos em que a gente passa por dificuldades, tribulações, angústias, quando estamos atravessadas, angustiadas, quando nós não entendemos as nossas dores, quando nós não entendemos o processo, por que aconteceu, agora, neste momento, nós não entendemos. Mas Deus sempre tem razão. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa posição? Rasgarmos, prostrarmos diante do Senhor e adorar. Porque Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É nesses momentos, assim, que a gente é inteira, sabe? A gente é completa, a gente é sem defeito, nesses momentos mais difíceis, cruciais da nossa vida, de dificuldades, onde você passa sozinha muitas vezes. Porque não é em todo tempo que você tem pessoas ao seu redor. De repente, seu esposo está ali do seu lado, mas você se sente só. É você com você mesmo. É os embates que a gente tem com a gente mesmo, na nossa mente, no nosso psique. E a gente querer entender essas coisas. Seja inteira em tudo que você fizer. Tudo que você colocar nas suas mãos, seja inteira. Seja justa, seja correta.
Porque Deus te deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto ataque foi o seu casamento. A mulher de Jó, a gente pensa, né? Todo mundo meio que dá uma... Ela é aquela mulher ruim, né? Amaldiçoa esse Deus. Chega de tanto sofrimento. Por que ela falou aquilo? Porque ela não aguentava ver o sofrimento daquele homem. Você já acompanhou alguém que está enfermo no hospital? Não é só ele que sofre, a gente também sofre. A pessoa que está acompanhando sofre. Vê todo aquele sofrimento, toda aquela dor. A gente sabe mais do que eles, porque os médicos falam a real situação e sabe que ele não vai sobreviver. E a gente fica orando, 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 pedindo para o Senhor, Senhor, cesse esse mal, afasta dele esse cálice, se possível, se não, cesse, acabe com isso logo, porque é dolorido. E foi isso que a mulher de Jó, a posição dela foi naquele momento, não foi de maldade, de tipo, eu vou te abandonar, não, por amor a ele falou, ela falou. Aí ele disse, você fala como uma louca, não que ela era louca, mas porque ela estava desesperada, ele sentiu, ele entendeu a fala dela. Quantas vezes nós não somos ouvidas como gostaríamos de ser ouvidas? A gente ouve todo mundo, a gente está sempre à disposição para todos, mas e para mim? Quem vai me ouvir? Eu tenho assim, um sentimento dentro de mim, eu sou muito inteira nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, eu me entrego, e eu sou muito verdadeira, então eu expresso a minha verdade. E eu percebo que não é assim do outro lado. E eu queria muito que as pessoas fossem assim, sabe? Claro, é coisa minha. Não são todo mundo igual, graças a Deus ninguém é igual. Mas assim, eu queria uma amizade assim verdadeira, sabe? Uma amizade que fosse, que se entregasse, que a gente pudesse contar com aquela pessoa, igual conta com você. A gente se entrega, a gente é verdadeira, a gente abre o verbo, e a pessoa não é, às vezes está ali te invejando, tem raiva de você, é falsa. E a gente sofre com isso, porque a gente quer ser ouvida, assim como você ouve. Você dá o seu ouvido, e você precisa de uma pessoa também para ouvir você. Então, nos processos da nossa vida como mulher, nós mulheres temos muitos processos de adolescência, de a vida, o ciclo menstrual, aos filhos, aí a menopausa, que mexe totalmente com a nossa estrutura, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E aí parece que a menopausa juntou tudo, né? Até você chegar nela, você conseguia, você era forte, você era uma manancial, uma fortaleza. Mas eu quero lembrar você que nós não somos fortes em todo o tempo. Que nós também somos fracas, que temos nossas dificuldades, que podemos sim chorar, podemos sim desabar diante do Senhor. Assim como Jó fez. Como deve ter sido doído para aquele homem saber da notícia dos seus filhos. E ele se prostrar, rasgar as suas roupas e glorificar o nome do Senhor. Se foi possível para aquele homem, é possível para você, é possível para mim, é possível. Nós não vivemos a metade do que aquele homem viveu. A paciência de Jó, todo mundo fala, a fé dele, ele foi confrontado com o próprio Senhor, toda a história dele. No capítulo 38 em diante, quando ele ora pelos amigos dele, mesmo assim, os amigos falando tudo aquilo, ele ainda ora, Senhor, abençoa meus amigos, protege. Um homem que precisava de oração, de ajuda, de apoio, ele que estava ajudando, ele que estava orando pelos seus amigos. No capítulo 38, a restauração da vida de Jó começa. 2 vezes mais, multiplicada. Então, não é, a gente pensa, olhando, né, ouvindo a palavra, lendo, o manual, gente, está na nossa frente. Mas é tão difícil praticar, é tão difícil viver isso. Porque quando você se depara, eu lembro quando eu fui fazer o exame do Covid, quando eu estava naquela... Quando eu vi que eu estava
Estava com Covid. Gente, meu chão abriu. Vou morrer. Porque a gente estava tão bitolado naquele negócio, vou morrer, vou morrer. E aí, aí as pessoas te excluem também. Tipo, quem está com Covid, que deu o teste positivo, eles te excluíam, assim. Eu me senti excluída, me senti jogada num lugar ali, sabe? Quando você é esquecida, porque realmente era uma questão de proteção, mas era muito brusco. A realidade estava ali na nossa frente, ali, e agora eu vou morrer, porque assim, muita gente morreu antecipada com ansiedade, crise de ansiedade, porque estava com diagnóstico. Gente, não é fácil a gente colocar o pé no chão e lembrar do Senhor nesse momento, assim. Primeiro a ficha tem que, a gente chora, e fica, depois você, Senhor, em nome de Jesus, a minha vida é sua. A minha vida pertence ao Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Vem acalmar o meu coração. Aí a gente começa, sabe? Porque não é fácil digerir isso. Não é fácil digerir uma má notícia, uma situação, uma separação, uma enfermidade, um luto. Não é fácil digerir uma falência. A gente quebra. Nós quebramos. Você começa um negócio, você pensa que vai dar tudo certo, mas não dá. E aí? O que você faz com isso? Quem é você nessa situação? Será que a gente... Porque todos os dias, né? Todas as manhãs, o Senhor nos renova. O Senhor, as misericórdias dele é renovada a cada manhã. Você tem um novo dia para recomeçar. Um novo dia para falar, Senhor, me ajuda a começar do zero, me ajuda a começar de novo. Me ajuda, Senhor Jesus, a confessar os meus pecados, me ajuda a não pecar mais, me ajuda a não murmurar, blasfemar contra o Senhor. Me ajuda a ser essa pessoa, essa mulher abençoada que o Senhor nos diz, uma mulher agraciada, cheia da tua presença. É possível, gente, é possível a gente treinar a nossa mente e pensar em Deus 24 horas. É possível pensar em coisas boas. A palavra do Senhor diz que em tudo que a gente pensar, pensa em coisas boas, coisas agradáveis. Elimina tudo aquilo, todo pensamento negativo na sua vida. Porque a gente pode fazer isso. A mulher é responsável pela atmosfera da casa. Se acaba o gás e o seu marido chega cansado, coitado. Ele mal abriu o portão. Ah, acabou o gás! Seja sábio. Deixa ele chegar, deixa ele beber uma água. Meu bem, nosso gás acabou. Você tá com fome? Sabe, assim, a forma, as maneiras que a gente trata, que a gente lida, qual manejo que a gente vai fazer com os problemas de dentro de casa, com os problemas da sua vida. Sem te trazer dor, angústia, depressão. Porque se a gente dá, e não depois repõe, a gente vai sentir, a gente não tem mais energia, não tem mais força para manter toda essa energia, a gente vai precisar dela. Então, assim, se a gente puder tornar as coisas mais leves da nossa vida, para que quando a gente chegar lá na frente, você tenha combustível, e você ainda tem forças para conseguir continuar a sua vida inteira, sem defeitos, completa em todas as coisas que você for fazer. Assim como Jó era, um homem íntegro, justo e que temia a Deus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham entendido, absorvido essa palavra, falado ao seu coração de uma forma que te incomodasse a reagir nesse inteiro, sem defeitos, prestar mais atenção nos sinais do seu corpo, prestar mais atenção nos sinais ao seu redor e orar, clamar o Senhor. Se você não tem como fazer, se você não tem condição de fazer, se não está no controle, no seu controle, está no controle de Deus. O Senhor pode. Ele sempre tem razão em todas as coisas. Ele sempre tem razão.
Você não entende, você não compreende, você não está sabendo por que está acontecendo isso, o que foi, saiu do controle. Quem comanda é o Senhor. É Ele que comanda, Ele que está no barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Por mais que a tempestade seja alta, as ondas estejam altas, o vento forte, Ele está no barco. Ele está no controle. As coisas passam. Quando a gente tem crise de ansiedade, ela dura 5, 10 minutos, segundos, minutos. É rápido, ela vai passar. Então não se desespere. Respira, respira fundo. Foca o seu pensamento em algo positivo, porque vai passar. Porque as coisas passam. Elas não permanecem. É da forma que eu lido com tudo isso. Amém, queridas? Eu agradeço a oportunidade. Não sei se eu passei, se está faltando, mas que vocês possam entender e absorver essa palavra no coração de vocês. Obrigada, Val. Amém, amém. É Deus falando, né? Não dá nem para falar assim, fala Deus. Não, é Deus falando, já está falando, né? Já está falando. Glória a Deus por essa palavra, né, meninas? Eu vou abrir aqui rapidamente para poder as meninas falar, mas eu peço que não prolongue muito na fala, tá? Para que dê oportunidade, talvez, de outras pessoas também falarem. Alguma situação que você tenha vivenciado, aonde você precisou adorar a Deus em meio à tempestade, né? Em meio, como a Fernanda trouxe, em meio à enfermidade, talvez em meio ao luto, né? Uma separação, enfim. A dor pode ser que seja algo que você fala, então não vou nem falar, porque o que eu passei é fichinha perto disso aí, não interessa. Para você foi uma dor, e isso importa. Então, se você tiver algo, né, para trazer nesse sentido, aí para não fugir do tema, do que está sendo falado, tem a oportunidade agora aí de estar falando. Se alguém quiser falar, comentar sobre isso. Alguém? Não é possível que é só eu que tenho. Eu tive um momento na minha vida de muita escassez com os filhos pequenos, meu marido desempregado, e eu estava numa época de agosto aqui, nós estávamos na época de agosto, seco, aquele tempo seco, e muita poeira, e eu estava varrendo a minha casa e aquele pó, aquela poeira subindo, e o Senhor naquele momento falou para mim assim, você pode me adorar agora? Eu achei aquilo tão estranho, sabe? Eu falei, porque a gente tem que estar sensível, né, ao Senhor. Aí eu falei, sim, Senhor, eu posso. Sabe, não era loucura da minha cabeça, não era neura da minha cabeça, não era nada disso. Era o próprio Deus falando comigo. Você pode me adorar? E eu me prostrei diante daquele pó, daquela sujeira, sabe? Daquele tempo seco. Senhor, eu te adoro. Eu não entendo porquê, eu não sei porquê, o Senhor me pediu isso, mas eis-me aqui, Senhor. Sabe, e eu não reclamava, não murmurava, eu entendia, eu estava no processo, né? Eu estava dentro do processo e sabia que ele estava comigo. Então, o que ele falava para mim, igual ele falava, né, para aquele povo, né, que o cego, que ele estava cego, ele ia lá, cuspia naquele barro, até umas coisas estranhas, né? Hoje, se falar, um pastor fazer isso, cuspir, jogar ali no seu, você quer ser curado? Né? Então, é isso que o Senhor faz com a gente também. Você pode me adorar? Você pode fazer isso por mim? Num lugar inusitado, numa situação. Sim, Senhor. Não é coisa da sua cabeça. Tem um louvor, né, que um dia até eu me lembro que eu gostava muito de ouvir esse louvor, e um dia eu viajei para Curitiba, morava ali em Blumenau, e eu viajei para Curitiba como missionária, nós fomos para um evento lá, eu e mais outras irmãs, e ela estava falando sobre louvor, sobre nós ouvirmos louvor,
e cantarmos aquilo que muita coisa, às vezes a gente profetiza e depois a gente vivencia porque estava cantando aquilo. E eu fiquei assim pensando, porque eu cantava, eu gostava muito daquele louvor, sempre estava ouvindo ele, havia muita verdade nele, que é da Amanda Vanessa, né, que depois ela passou alguns anos, não foi muito tempo, ela sofreu um acidente muito grave e até hoje ela está na cama, né, a Amanda Vanessa, que é, eu amava, assim, os louvor dela, eu ouvia muito, e ela cantava muito louvor, assim, nesse sentido, né? E tem uma que ela canta que é Adorar a Deus, né? Adorar a Deus ainda que ele... Eu não lembro. Gente, eu sou péssima para lembrar muito. É Falei. adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. É Essa? lindo, né, essa? É lindo esse louvor. E eu ouvia bastante esse louvor. E aí, o dia que ela falou, eu fiquei, assim, pensativa. Me veio muito, assim, de confronto, porque na hora que ela disse, eu fiquei pensando, assim, né? Eu estava sentada junto com ela no carro, e estava cheio o carro, cheio de mulher. E muitas ali na hora falam, nossa, mas eu canto tantos louvor. Daí eu falei, eu também, né? Eu gosto. Ela falou assim, mas as pessoas ficam chamando coisa ruim, tipo assim, né? Chamando coisa ruim, porque como é que canta um negócio desse? Depois isso vai vir, porque você está ali profetizando isso na sua vida. Eu fiquei assim pensando, né, sobre isso quando ela disse, e depois aconteceu, né, esse acidente, tudo com essa cantora, né? É uma bênção ela. E agora, quando você estava falando, eu me lembrei, né, desse louvor, e não sei até que ponto, né, faz sentido isso que ela disse, de estar cantando algo e vir, mas uma coisa é certa, é os momentos que eu acredito, assim, de posicionamento que o Senhor espera mesmo isso de nós, né, mediante uma dificuldade, mediante algo que a gente está enfrentando, nos posicionarmos, né, enquanto filha e enquanto servos, porque adorar a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Agora, adorar a Deus, como fala nesse louvor, né, embora seja num luto, ou seja em qualquer adversidade que nós estivermos vivenciando, não é fácil. E eu acredito que isso é uma constante busca, né, do cristão. Eu não tive dificuldade em relação a isso, eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu não posso aqui ficar falando testemunho, porque, como eu falei, será que é só eu que tenho aqui? Eu vou ficar até amanhã aqui falando, tem muita coisa, mas no momento, assim, que eu posso dizer que foi o momento mais difícil, que foi o diagnóstico do câncer, ali, quando minha mãe foi diagnosticada, depois eu também estava vivenciando tudo aquilo, aquela fase de ficar, né, pra gente que é mulher, e eu sou bastante vaidosa, então, tipo, para me ver assim, sem nada de maquiagem, que nem eu tô hoje, é muito difícil. Eu sempre tô com maquiagem, quando eu vou sair, nem que seja maquiagem leve, mas eu sempre tô de maquiagem, uma base, pelo menos, um batom, né, eu gosto de ficar maquiada, e me olhar no espelho, e me ver sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, parecia que não era eu, né, tipo assim, às vezes eu mesmo me assustava com a minha imagem, só que eu ria da situação. Eu sempre fui muito brincalhona, então ficava, às vezes eu ria, eu olhava para o espelho e fazia burro, assim, eu mesma, ou para minha filha, né? Encontrava ela no corredor da casa. À noite, às vezes, ela teve um dia que de verdade ela se assustou comigo, tadinha. Acho que ela, né, nem estava lembrando que eu estava ali naquele processo sem cabelo, sem nada, e ela veio no corredor assim de madrugada. E aí eu fui com ela assim, ela, ai, mãe! Aí a hora que ela fez assim, eu brinquei com ela, né? Falei, não é toda hora que vê uma pessoa careca assim, né, na frente da gente, de madrugada e tal. E durante todo esse processo, eu não questionava Deus, de nada, assim, né? Eu tinha acabado de me converter quando eu tive o câncer, e eu nunca era, tipo, estava engatinhando e estou ainda, né, na fé, porque a gente nunca está pronto, mas estava bem lá no início, e eu nunca questionei a Deus, né, sempre gosto de falar isso, eu nunca questionei o porquê, mas o para quê daquela situação, e ele mostrou e tem mostrado, né, até o dia de hoje ele continua mostrando como ele é intencional, né, porque tudo que acontece sempre tem algo por trás daquilo ali, que nós vamos vivenciar, mas eu também não julgo
Não julgo, não falo, né, sobre outras pessoas que ficam questionando, porque eu sei que muitos questionam e falam mesmo isso. Teve um tempo que eu, né, não ia mais na igreja, porque isso, porque aquilo, né, porque aconteceu determinada situação, a pessoa realmente não consegue mais adorar, né, fica tempos fora da igreja, não consegue congregar, se frustra, né, com alguma coisa e não quer mais ir para a igreja. Não, não vou mais para a igreja. Não, eu não vou, né, nessa igreja eu não congrego mais, ou eu nunca mais vou para a igreja, né, ou então vou continuar firme na minha fé, mas eu não quero mais me relacionar, né? Então, tem diversas situações, mas no fundo, Deus chama nós sempre a mesma coisa: estarmos em comunhão, né? Como um todo, como igreja, como corpo de Cristo, e adorar Ele, embora qualquer situação, né? Acima de qualquer coisa. Heloísa. Oi, bom dia. Vou tentar falar aqui. Estou com as crianças, às vezes elas podem até interromper, mas eu vou tentar falar. No ano passado, eu lembro que eu estava na igreja, estava cantando na igreja, né, no momento do louvor e tal, né? E aí veio um pensamento na minha cabeça, assim, sabe? Eu tô indo na igreja, eu vou na igreja aos domingos, eu escuto a mensagem, aí eu volto para casa e... Ai, desculpa. E assim, minha vida continua, sabe? A vida vai levando, e o tempo vai passando, e você vai lá na igreja de novo, escuta a mensagem toca, e você tem a semana corrida, e às vezes não dá tempo para fazer as coisas, ler a Bíblia, sabe? Orar às vezes é corrido e tal, e aí você passa essa vida corrida. E aí eu falei assim, Deus, eu queria tanta intimidade contigo, sabe? Um dia quando eu aceitei, quando Deus me encontrou, sabe? Jesus me encontrou, foi um dia assim que eu tive, foi o dia mais feliz da minha vida. E eu falei assim, Deus, eu queria isso de novo, sabe? Eu me sinto tão distante, tão distante. E aí tá, fiz essa oração, né? Aí em dezembro, a minha mãe descobriu um câncer. E aí parece que tudo desabou. E aí eu fiquei pensando assim, porque para mim o câncer era sinônimo de morte, né? E eu tinha começado no curso de psicanálise. E aí eu fui, muita coisa eu estava me encontrando, sabe? E aí eu vi assim, Deus preparando tudo, sabe? Deus preparou todos esses momentos, assim, sabe? Meu casamento estava complicado, sabe? E Deus foi transformando cada coisa, assim, cada coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Então, às vezes, todo o sofrimento, sabe? Às vezes nos faz voltar os olhos para Deus. E eu lembro que a minha mãe teve que fazer uma cirurgia, e eu lembro que eu estava muito desesperada no dia, chorando. E aí eu falei assim, eu não vou pensar na cirurgia, eu vou ir lá no escritório, vou tentar estudar, pensar em outra coisa, né? Aí eu entrei no escritório, não consegui estudar. Aí eu peguei e saí, e eu tinha deixado minha menina assistindo televisão, os louvores, né, assim, aleatórios, né? E quando eu entrei na sala, que ela tava cantando uma música, essa música de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí me deu, eu falei assim, Deus, o Senhor vai levar minha mãe, sabe, me deu tanto desespero. E aí eu peguei e falei assim, não, mas foi Deus que me deu, sabe? Ele é o dono de tudo, é Ele que decide tudo, sabe? Aí eu ajoelhei, sabe? Ajoelhei e pedi assim pela vida espiritual da minha mãe, né? Eu falei assim, Deus, ela é tua. E eu não posso fazer nada, sabe? Não tava nada, eu não tinha controle de nada, porque, sabe, não tá em nossas mãos. Tá nas tuas mãos, sabe? Eu entreguei. Aí naquele dia, minha mãe fez a cirurgia, deu tudo certo, sabe? E aí ela ficou internada, teve alguns momentos que
que ela passou de dificuldade, quase que e voltava para UTI, sabe? E todos esses momentos, em todos esses momentos, sabe? Deus falava comigo. Às vezes eu estava lavando a louça, e Deus falava comigo, lavando a louça. Às vezes eu estava, sabe, no quintal, pendurando uma roupa, e Deus falava comigo. Aí eu entendi, olha o que eu pedi o ano passado, o que eu pedi, e Deus está fazendo, sabe? Uma comunhão, sabe? Uma comunhão tão forte com Deus, Deus me falando, conversando comigo. Um dia eu fui visitar minha mãe, e aí eu estava muito angustiada. E aí no metrô entrou um moço com um violão, com uma caixa de som, e a minha mãe ia ser entubada, né? Minha cunhada falou que sua mãe vai ser entubada, vem visitar ela, talvez seja a última visita, né? E eu fui, e no metrô, esse moço pegou e estava cantando uma música da bondade de Deus, né? Que era Deus que dava o respirar, né? Sou eu que dou o respirar, o fôlego de vida. A minha bateria está acabando. Eu que dou o fôlego de vida. E aí eu vi, mais uma vez, sabe? Deus falando, sabe? Então, e assim como em Jó, sabe? Jó, no final do livro, ele fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, sabe? Às vezes a gente passa por experiências difíceis, mas elas nos aproximam de Deus, sabe? Elas são para nos transformar, sabe? Para nos mudar, para nos moldar. E assim, eu sou grata a Deus por tudo que aconteceu, sabe? Hoje meu casamento está transformado, eu tinha uma outra mentalidade, sabe? E eu achava que meu marido estava errado em tantas coisas. Eu olho para trás, sabe? E eu vejo assim, eu não era uma mulher sábia, sabe? Eu estava destruindo meu casamento e culpando meu marido. E Deus foi transformando cada parte assim da minha família, sabe? Meu marido está transformando a vida da minha mãe, está transformando a vida dos meus filhos, sabe? Então eu sou grata a Deus. Então às vezes em meio ao sofrimento a gente tem que dar graças porque Deus está transformando, sabe? Deus está agindo. E mesmo em meio ao sofrimento, Deus está agindo. E é isso que eu queria compartilhar. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Eu sempre também falo, né? Tem essa fala que o Senhor, ele nos convida a passear um pouquinho no deserto, quando nós estamos, né, precisando de uma intimidade, porque no deserto a gente para ouvir. Sim. Né? Às vezes a gente não para esse tempo para ouvir, a gente fica tão cheio de tantas atividades, a gente acorda, primeira coisa geralmente é pegar o celular, né? Então, meu Deus, né? Se você levanta um pouquinho mais tarde, então, nossa, tem tal coisa, e muitas vezes não dá tempo, você mal agradece ali na cama, né? Obrigado, meu Deus, pronto. E aí, pronto, tá tudo certo. Agora, quando a gente está em meio a uma adversidade, é o tempo que nós não queremos nem saber de celular, não queremos saber de trabalho, não queremos saber de nada, nós queremos buscar ele, né? É nele que nós vamos encontrar essa paz, essa segurança e esse conforto. Então, muitas vezes ele nos convida mesmo. E quando a gente é obediente, né, para realmente para ouvir, por mais que seja algo difícil, né, Heloísa, como isso que você falou, conheço, não é de ouvir falar, mas é de vivenciar, né, com a minha mãe também, comigo. Então, a gente sabe que não é um processo fácil, mas quando a gente segura nas mãos dele, ele não solta, não. Nós podemos soltar, mas ele não solta, né? Nunca. Obrigada por compartilhar. Cíntia? Primeiro, eu queria agradecer pela primeira vez aqui, né? A Fernanda trouxe a primeira vez, a Fernanda trouxe uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, sobre tudo que ela falou. Eu tenho vivido toda essa experiência que ela citou aí, né? Mas um milagre que eu queria falar, eu sou uma pessoa que eu era estéril. Aí Deus me deu um filho, meu filho já fazia 11 anos, né? E ele, com 2 anos, ele deu uma crise de asma. Eu falei, Senhor, mas o Senhor me deu, é o meu milagre.
e meio ele tá no balão de oxigênio, e eu falei, Senhor, eu não vou chorar, porque se ele for, eu vou chorar porque o Senhor me prometeu um filho e me deu. Então, o meu filho, ele é asmático, mas o Senhor tem cuidado, porque quando meu filho teve a crise de asma, né? A primeira vez eu estava no interior, eu moro hoje na capital do Oeste, mas eu estava no interior, na Chapada Diamantina, não tinha recurso nenhum para o meu filho. Mas ali Deus colocou um médico que tinha a esposa, que era médica, na área que o meu filho precisava. E ela cuidou tão bem do meu filho que ele teria que ir para outra cidade. Eu falei, não, onde eu moro tem todos esses médicos, esse recurso, eu vou para lá. Ela falou assim, não, você volte, que eu vou ligar para uma médica amiga minha. Ela encaminhou tudo, gente, assim, eu nunca imaginei. E o meu filho, ele foi curado da asma. Algo que eu falei, só Deus faz, porque a asma não tem cura. E o meu filho foi curado da asma, era uma asma crônica, né? Por que que eu digo que ele foi curado? Ele vai ter crise de asma sempre com o tempo seco. Mas aquela asma crônica que você fazia os exames e dava, ele não dá mais. É algo que eu falo assim, o médico falou assim, como que ele não tem mais? Porque ele já foi 20 vezes ao médico, ficou internado. Era só o tempo mudou, ele estava internado. E Deus curou ele. E tem um ano que ele foi diagnosticado com TDAH. E o médico disse assim, ele precisa de acompanhante, porque ele não consegue aprender. Ele disse para mim, eu não preciso de acompanhante. Eu não preciso de cuidadora, porque eu já sou um milagre. E hoje, quando eu vejo o desenvolvimento dele na escola, eu vejo a mão de Deus. Porque até o ano passado, ele não sabia ler. Ele tem 10 anos, ele não sabia ler corretamente, tinha muita dificuldade na matemática. E quando chegou agora no primeiro semestre, a professora falou assim: eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, mas não precisa ninguém entender. Porque a gente entendeu, porque Deus faz. Então, ver a evolução do meu filho hoje, uma criança que ele usa 9, gente, de vista, ele não enxerga sem óculos. Meu filho, ele não enxerga sem óculos. Ele já usa 9, foi diagnosticado com asma, eu não sei falar bem os nomes, né, das vistas, miopia e astigmatismo e outras, né, funções das vistas, ele poderia ficar cego. E tudo isso, quando eu descobri, eu fiquei, sou mãe, quem é mãe aqui sabe, chorei muito, falei, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu, mas tanto problema. Hoje eu olho para o meu filho e falo, não, tudo é um propósito de Deus. E é uma criança assim que olha para ele e não parece que ele tem nada. Nada, porque ele fala, mãe, eu não tenho nada. Deus me curou. E ouvindo a história de Jó, eu vejo muito, porque assim, como ela disse, quando eu precisei, inclusive esse ano, eu falei, Senhor, eu tô sozinha. Como assim? A gente não encontra muito apoio quando fala, ele não é TDAH, ele é mal educado. Ele falou, gente, tá tudo bem. Deus tá comigo desde quando eu engravidei. E ouvindo ela falar, eu queria agradecer, porque assim, foi a primeira vez e Deus falou muito, né? Eu nunca tinha participado, mas hoje eu tô aqui para dizer obrigado, meninas, que consegui participar e Deus falou no meu coração. Amém. Que lindo, né? Testemunho aí da Cintia. Minha filha também tem um problema sério de visão. Ela tem todos esses aí. E tem ceratocone, talvez seja esse que teu filho tem, ceratocone, e corre muito risco mesmo de perca total da visão. Tem que ficar sempre muito atento, né? Ela usa um grau bem alto também, usa quase 7, usa óculos desde 3 anos, né? Já tem 10 anos que ela usa óculos, desde muito cedo. Mas a gente vai rompendo em fé, né? Marciele, pode falar. Oi, bom dia. É a minha primeira vez falando aqui, mas eu estou muito feliz, não é a primeira vez que eu assisto, né, esse encontro. Bem-vinda, viu? E não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar. Também é um testemunho e que Deus realmente também tem me cobrado isso, de testemunhar sobre a minha vida. E hoje eu senti muito isso na palavra,
né? Porque a gente tem que ser grato e louvar o nome do Senhor em qualquer situação. E eu sofri um acidente aos 13 anos de idade, onde eu perdi completamente toda a estrutura da minha face. E hoje, vendo, não parece, né? Eu já fiz 15 cirurgias reparadoras, preciso fazer algumas outras, mas está nas mãos do Senhor. E é sobre, como o Jó falou e já foi citado aqui, conhecer o Senhor pela vivência com Ele, e não de ouvir alguém dizer, né, quem é o Senhor, mas sabermos de fato na pele, na vida, quem é o Senhor em nossas vidas. E eu ouvi muito diante da situação que eu não iria casar, né, que infelizmente, né, devido à situação que eu fiquei, eu não teria essa possibilidade. Mas hoje, graças a Deus, eu sou casada, tenho 2 filhos, né, vivo as promessas do Senhor, porque Ele tinha me prometido. Foi momentos bem difíceis de superar, mas hoje eu reconheço a grandeza de Deus e que tudo existe um propósito de Deus. Qualquer dificuldade vai sempre existir o propósito de Deus, mesmo que no momento você não entenda. Ele é soberano em tudo que faz e que no tempo certo ele esclarece, né, todo o propósito dele na nossa vida, e hoje eu entendo isso. Hoje eu vivo o milagre da vida e sou grata a Deus cada dia, mesmo com tantas dificuldades. Eu agradeço a Deus por conhecê-lo hoje, né, de fato, no dia a dia, na minha vida, nos momentos, né, não só ouvir falar de Jesus, mas hoje eu sinto e vivo ele na minha vida e os milagres que ele já fez na minha vida, porque também o médico dizia que eu não poderia engravidar, e Deus me deu 2 filhos que são umas bênçãos na minha vida hoje, e é para testificar sobre louvar ao Senhor em qualquer situação, agradecer, mesmo que os momentos sejam escuros, né, difíceis, mas que Deus é Deus em qualquer situação, e Ele não nos deixa sozinhos. Amém, glória a Deus, por mais esse testemunho, glória a Deus, Deus é bom, né? E tá sempre aí, como eu falei, depois que, quando a gente dá as mãos para ele, né, se a gente não solta, ele não solta, nós podemos soltar, mas ele não solta de forma alguma, e isso é tão maravilhoso, nós podemos, né, termos essa segurança de saber que tem um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas e que não solta das nossas mãos, por nada, né? É só nós que podemos nos afastar dele. A Eliane colocou que benção, Deus ouvi tanto testemunho de fé, a palavra falou diretamente comigo, apesar de tudo, Deus tem cuidado. Amém. É isso mesmo, sempre, né? Sempre cuidando dos... Nosso Deus é um Deus de detalhes, e por isso que quando a gente vai orar, precisamos colocar, né, de forma que possamos deixar muito claro o que almejamos, porque Deus é um Deus de detalhes, e Ele é rico em detalhes, quando nós falamos, como um todo, né? Eu já contei aqui algumas vezes também meu testemunho, hoje eu não vou trazer de quando eu fui casar, né, a oração que eu fiz, que eu precisava do esposo, do meu atual esposo, né, e aí eu coloquei, eu só falei essa parte, aí quando eu fui orar, foi uma oração de súplica, tá, chorando, assim, aos prantos, Senhor, preciso de um marido, eu não quero namorado, você não tem mais idade para namorar, mas eu quero um marido, eu preciso de um marido, eu preciso de um esposo para cuidar de mim, essa foi minha oração, né, resumidamente, e aí eu falei assim, Senhor, não precisa ser bonito, não precisa ser rico, mas eu tenho algumas exigências. Desse jeito, falei. E elas foram que não fosse baixinho e que não fosse muito branco, que eu queria mais moreno. Essa foi a exigência que eu fiz. Só isso. E um homem temente ao coração do Senhor, ele tenha um coração temente ao Senhor.
Aí Deus mandou, né, meu marido. Não é, fisicamente falando, ele não é um homem bonito, mas ele é charmoso, sabe? Ele é charmoso. Para mim, ele é bonito, né? Mas assim, ele não é aquela, sabe? Aquela que você olha assim e fala, uau, né? Tipo, ele não tem aquela aparência física, assim, mas ele é do jeito que eu pedi, sabe? Tem cara de homem, mesmo. E sabe, só que ele é bem sério, ele não é risonho, ele é sério. Ele é alto, tem 1,81 de altura, e ele é moreno. E pobre. Falei, não precisa ser rico. Falei, não precisa ser rico. Deus, né? Deus de detalhes, do jeito que eu falei. Agora, minha oração é assim, contrário, né? Senhor, prospera meu marido. Prospera meu marido, Senhor. Então, a gente tem que, né, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que é muito sério isso. A gente precisa ser detalhista mesmo, do jeitinho que a gente fala. Deus pode fazer, né? Amém, meninas? Que gostoso, né? Essa manhã aí. Eu que estava tão angustiada, né? Antes, ainda tinha comentado, né? Com a Noemi, eu falei, acho que eu nem vou poder ficar hoje, que eu não estou bem. Eu tenho muita coisa para resolver, de fato eu tenho. Meu esposo acabou de sair, quer dizer, foi agora ia levar minha neta, que ela precisa fazer o curativo, que ela quebrou o braço, e eu pedi para ele ir, e talvez eu ia com ela, né? Mas ela resolveu que vai com ele mesmo, e ele foi. E aí, de contrapartida, tinha muitas outras coisas que estão acontecendo que me tiraram do trilho, digamos assim, dos trilhos. E aí, quando eu abri a biblioterapia, assim que eu abri, que eu falei, na mesma hora que eu estava falando, o Espírito Santo falou comigo. Na mesma hora que eu estava falando, falou comigo, que era para me ficar. E aí, da pouco, a Fernanda vem com essa palavra, né? Tipo, uai, como assim? Agora que você precisa mesmo, você não vai participar? Não, fica aí, né? É agora que você precisa. Né? E até por isso que eu falei aquela hora, muitas vezes quando a gente tem problemas, a gente, em vez de ir para rumo à cura, a gente se afasta mais de Deus, com mentiras e enganos de Satanás, né? Que quer nos afastar mesmo, levar para longe, mostrando algumas coisas, e a gente nós somos especialistas em dar desculpa o tempo todo para Jesus, porque aí a gente olha e fala que é Deus que mandou, foi Deus que mandou, é Deus quem falou, e muitas vezes não é mentira de Satanás, na verdade. Então a gente precisa ficar bem atento em relação a isso. Fernanda, você ora para encerrar para nós? Sim, com certeza, né? Lindos testemunhos, né? Como que Deus é perfeito, né? Ele sabe do que a gente precisa, né? Ele sabe nos mínimos detalhes as nossas dificuldades, ele conhece. E a gente pensa ainda que está sozinho, né? Que talvez ele, está tão culpado, não. O fato de você orar e ele responder, eu fico maravilhada, assim, sabe? Como se a gente estivesse aqui falando, eu e vocês aqui, e vocês respondendo, se manifestando, e quando você ora e ele também se manifesta, ele também responde. Teve agora no Dia dos Namorados, né? Eu falei, a gente fez um jantarzinho aqui em casa para uns amigos, aí eu falei pro meu marido, compra abacaxi, eu repetei, falando, compra abacaxi, que eu queria comer abacaxi. E acabou que no fim, no meio da correria, ele esqueceu do abacaxi. Eu falei, tá bom, né? Mas eu queria muito abacaxi. E chega do nada o nosso convidado, que não era nem para trazer nada, e trouxe o quê? Abacaxi, gente. Podia trazer um refrigerante, podia trazer qualquer outra coisa, uma sobremesa. Ele trouxe abacaxi. Olha como que Deus é perfeito, né? Ele sabia que eu queria comer abacaxi, sabe? E eu vi na hora, assim, meu Deus do céu, eu e Deus, né? No meio da situação. E eu falei assim, muito obrigada. Eu comendo aquela abacaxi, mas eu sabia como que eu queria comer aquela abacaxi. Então, assim, que maravilha, né? Que maravilha que os ouvidos dele estão abertos para nós, as mãos dele estão estendidas a nós também. O favor dele está para nós. Então, assim, é um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E a gente está ali, ele está disponível, e a gente esquece, porque os problemas, as lutas, né? Faz com que a gente não lembre, mas lembre-se dele, seja inteira diante das suas dificuldades, seja inteira com ela, com o Senhor, que aí ele vai ser completo na sua vida também.
Muito obrigada a vocês, meninas, pela credibilidade, por estar aqui conosco, né? Dedicarmos a nossa metade da nossa manhã aqui em oração, em palavra, ouvindo testemunhos que edificam a nossa vida e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Podemos orar, então? Amém. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, Fernanda. Que Deus continue te usando, te capacitando a cada dia, viu? E como a Lenice também colocou, né, que você seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Pode orar, aí quando você orar, eu encerro aqui a gravação e nós nos despedimos também. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor preparou, Pai. O Senhor sabia desse encontro e o Senhor trouxe as pessoas certas, quem poderia estar aqui, no propósito do Senhor, na vontade do Senhor. Nós agradecemos, Pai. Sei que a Tua palavra, ela é viva, eficaz, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva. Senhor, e nós estamos aqui na dispensação do Seu poder, do Seu Espírito, e que o Senhor venha nos dar sensibilidade, sabedoria, que nós venhamos ser mulheres sábias, e que nós venhamos entregar, Pai, toda a nossa vida, toda a nossa preocupação, lançar diante do Senhor as nossas dores, as nossas falhas, as nossas decepções, frustrações, desilusões, tristezas, Pai, solidão. Em nome de Jesus, Pai, entregamos ao Senhor todas as nossas dificuldades, todos os nossos conflitos com a gente, dentro de nós. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode todas as coisas. Alcança essas irmãs, essas mulheres nesse momento, que nós sejamos inteiras, sem defeitos, completas para o Senhor, Pai. Para que nós possamos adorar o Senhor em tudo na nossa vida. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. E sabemos que se clamarmos, e o Senhor se manifesta através da nossa adoração, através do nosso louvor, através, Senhor, da nossa súplica. O Senhor se manifesta, o Senhor está disponível. Abençoe cada um de nós. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa casa, a nossa família, repreende todo mal, todo levante, toda a fúria de Satanás, tudo aquilo que se levantou contra as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família, possa cair por terra. Que o Senhor acampe anjos do Senhor ao nosso redor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, vou encerrar aqui, vocês podem ficar aí, meninos, não vou encerrar aqui a gravação, então. E esse foi mais um Biblioterapia com o nosso 1%. Semana que vem a gente volta toda quarta-feira, às 10, horário de Brasília. Nós nos reunimos aqui para compartilhar um pouquinho dos feitos do Senhor. Amém? Até breve.